Cumprimentamos a todos os nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz de nosso Senhor. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos com base em lições bíblicas CPAD. Estudaremos hoje a lição de número 10, que trata do tema O pecado do homem segundo o coração de Deus. A nossa leitura bíblica, que tem como base para a ministração da aula de hoje, está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 até o verso 18. Vamos estudar exatamente a lição que vai tratar sobre o homem segundo o coração de Deus. Veja os tópicos. Tópico de número 1, segundo o coração de Deus. O ambiente em que Davi pecou. O adultério e o homicídio de Davi. Amados, vejamos o comentário da aula de hoje. Lição de número 10. Na introdução, a Bíblia descreve erros de homem, conforme o texto que está registrado em Gênesis. Um homem chamado Noé que plantou uma vinha. E nós sabemos que a vinha, tanto ela pode ser levada para o lado bom ou para o lado ruim. Como Noé se embebedou da vinha que plantou, esta mesma vinha que ele plantou foi a mesma vinha que ele fez cair. Então, a queda através da vinha, do problema da embriaguez, é a causa da maioria dos problemas do homem, que se chama bebedice. Noé, ao ficar nu, não teve respeito com seus filhos. Veja o que leva a embriaguez. E Cã, seu filho, não teve respeito para com seu pai. A mesma vinha que Noé plantou foi a mesma que lhe derrubou. Agora veja o caso de Abraão, Gênesis capítulo 20, verso 1 ao 6. Nos dias da fertilidade de Sara, Abraão entrega sua mulher a Abimeleque. Então, Deus vai ter que intervir na história de Abraão e Sara. Olha, entregar a mulher a Abimeleque, aí Deus vai ferir o rei, vai ferir os seus servos com impotência sexual, a fim de não dar continuidade à semente que estava em Sara. Deus havia prometido um descendente de Abraão, que seria para gerações futuras, que viria o Messias, e este seria Isaac. Mas Sara, agora, por intervenção divina, estava livre. Outro caso, o caso de Jacó. No dia do casamento de Jacó, não foi dado Raquel, a quem o amava, foi dado Leia. Então Leia foi dado primeiro, antes de Raquel. E o Esaú, que desprezou os conselhos de seu pai, ele procurou casar com mulher cananeia. E a dele estava lá na casa do seu tio Labão, que seria a própria Leia. Em vez de entregar para Jacó, esta seria a mulher de Esaú. E assim, no propósito com seus pais que tinham entregado da mesma família uma esposa para seu filho, Esaú, então no propósito seria Raquel para Jacó e Lia para Esaú. A Bíblia nunca escondeu estas questões relacionadas a erros e pecados dentro da moralidade humana. O que a gente percebe que ela vai nos alertar quanto a isto, nos fazer vigilante, porque a segunda vinda de Jesus é exatamente prestação de contas. Uma vez que você jamais pediu para nascer e nunca vai pedir para morrer, então Deus tem um controle absoluto da história do homem. Ninguém pediu para nascer e nem para morrer. Então Deus tem uma prestação de conta durante esse período em que estamos na Terra, em vida. O que nós observamos? Que esta prestação de contas são para todos os homens. Por isso é constante, biblicamente, a recomendação: vigiai e orai. Então, a gente percebe que Deus
colocou no homem um espírito chamado espírito humano. E este espírito está disposto a servir a Deus. Veio de Deus e está disposto a servir a Deus. Por isso que quando Jesus fala, quando está com seus discípulos, ele diz: vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne foi feita do material deste mundo. A carne foi feita do físico, mas o espírito veio de Deus. É uma parte imaterial. Então, ele está pronto para servir a Deus. Na verdade, o espírito está pronto. Então, nós temos um compromisso muito sério, meus irmãos. Mas a alma, ela sempre quer levar para decepções. Com isto, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, para que a alma não faça a sua vontade. Para que a alma se renda à vontade do Espírito que está no nosso espírito. Isto é, o Espírito de Deus com o nosso espírito. Paulo recomenda, 1 Coríntios 6:18, fugir de toda prostituição. Por que esta recomendação de Paulo? Fugir da prostituição. Porque a prostituição, ela separa o homem ou a mulher de Deus. Por quê? Porque o homem é um membro do corpo de Cristo. E assim, por causa da prostituição, o homem faz um corpo com a meretriz, saindo do corpo de Cristo. Então, é uma estratégia diabólica a perversidade sexual, porque tira do corpo de Cristo. Faz um corpo com outra pessoa. E assim, não és mais corpo de Cristo, porque está unido com impurezas, que é um grave pecado, com o corpo de uma meretriz. Ok? Assim é diferente de estar no corpo de Cristo. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Por isso é essa questão aí de brincar ser crente e ir para a igreja só os domingos e passar a semana todinha aí fazendo o que quer, vai para o juízo final. Ser condenado. Não é a questão de ir aos domingos à igreja. A questão é o que nós estamos fazendo de segunda a sábado. Não adianta estar no pecado na semana e domingo ir para a igreja. Porque Jesus não aceita esta mistura. Ok? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nosso remédio é andar em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. A carne sempre funciona com desprezo com as coisas de Deus. Ela nunca vai se agradar quando nós estamos em constante oração. A carne nunca vai querer orar. A carne nunca vai desejar ir para o céu. Por isso que é vontade de Deus, na vontade do homem, se render, se humilhar. Glória a Deus. A natureza humana, ela é, por natureza, soberba. É preciso a inclinação do Espírito de Deus para que essa natureza humana venha adorar a Deus. Assim, a carne, ela vai funcionar com desprezo com as coisas do Espírito de Deus. O homem precisa nascer de novo para não fazer a sua vontade velha, do velho homem. O homem nascido de novo, ele deixa, de certa forma, de ser natural, porque ele passa para o domínio do mundo espiritual. Ele já tem uma noção de uma vida espiritual. Então, ele não vive simplesmente por estar debaixo do sol, mas a sua vida está em cima da lua. É uma perspectiva celestial, porque Jesus, ao falar para Nicodemos necessário nascer de novo, e ele não entendia porque ele levava para o lado totalmente debaixo do sol, mas Jesus estava falando de uma maneira que levava o homem para cima do sol. E Nicodemos não entendia. Jesus disse: vou parar por aqui, porque se eu falar das coisas de cima do sol, que são celestiais, aí que vocês não vão entender mesmo. O que Jesus estava mostrando é que o homem que nasce de novo, ele passa a viver no mundo espiritual. Por que o homem cai no pecado? Por que acontece a queda? Porque muitos vivem da primeira até a segunda etapa. Ou seja, muitos só vivem entre a primeira e a segunda etapa. Eu estou falando sobre
Ó, alma e corpo. Muito só vive nessa primeira e segunda etapa. Essa parte aqui de cima, ó, ninguém procura, porque é a parte do espírito. É a parte que Deus se comunica. Muitos só querem prazeres, muitos só querem o mundo, a carne, prazeres diabólicos, tudo relacionado à primeira e à segunda parte, onde está a mente carnal e diabólica aqui, ó. Deus, ele quer falar o nosso coração, que está bem aqui, para romper o coração, para que a alma se renda e o corpo seja santificado, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, nós temos que avançar para que o pecado não venha nos pegar. Já que ele nos rodeia todos os dias, então, como leão, bramando, a fim de nos pegar, então nós temos que avançar. Temos que orar, vigiar, ler Bíblia, cultuar a Deus, adorar. Então, nós estamos avançando para que o pecado que nos rodeiam não possa nos atingir. Então, o homem que consegue vencer, ele avança. Ele não só fica entre corpo e alma. Ele não só fica entre alma e corpo e alma. Ele avança. Por quê? Porque quando ele avança para o Santíssimo. E aqui a vida é segundo o Espírito. Ok? Segundo o Espírito de Deus. Por quê? Porque Paulo diz que ele se torna um conosco. E assim, não faço mais eu a vontade minha, mas a vontade de Deus. Jesus falou, ó, na verdade, o Espírito habita convosco, ainda quando Jesus estava com os discípulos, mas ele vai estar em vós. Uma coisa é o Espírito estar habitando convosco. Se ele habita convosco, ainda não está em vós. Então ele vai estar aqui em vós, ó, dentro. Ele não vai estar sobre convosco. Ele não vai estar habitando convosco do lado, mas vai estar dentro de você. Glória a Deus. Tudo isso, meus irmãos, para que haja uma obra de Deus perfeita, começando pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque há uma luta carnal e diabólica, mundana, que bloqueia o coração para que não absorva a palavra de Deus. E assim, a pessoa não ceda o lugar que pertence ao Espírito Santo. Esse lugar aqui é do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vem habitar aqui, para que o homem não faça o que queira. Então, se nós dermos lugar, avançando para esse lugarzinho aqui, ó, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, nesse aspecto aqui, ó, totalmente mundo, certo? Mas aqui é contato com Deus, contato com o céu. Se nós vivermos em espírito, nós não vamos cumprir essa concupiscência da carne, que é do mundo. Então, é necessário que a mente seja desbloqueada, uma vez que quando cremos em Cristo, o coração precisa ser desbloqueado. Depois a mente aqui, ó, ela também tem que ser desbloqueada, para que seja espírito, alma e corpo plenamente conservado para a vinda do Senhor. Então, é simultaneamente, isto é, o Espírito de Deus precisa operar. Espírito, alma e corpo. Não só espírito, não só alma, não só corpo. Espírito, alma e corpo. Tópico de número 1. Segundo o coração de Deus. De acordo com 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e verso 14, nós estamos estudando a respeito sobre o homem segundo o coração de Deus. É claro que Deus buscou um homem segundo o seu coração. Uma vez que Saul teve essa oportunidade de ser este homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a vitória de um homem, ela está condicionada, tanto a de Davi como a de Saul, na obediência. Se não for obediente, se não crer, não será salvo. É simples assim. Saul, mesmo com a primeira unção que Samuel derramou sobre a sua cabeça, o óleo descendo, não garantiu
que Saul tivesse um coração segundo de Deus. Não garantiu a perpetuidade do seu reino. Precisava ser obediente. Então, era uma bênção a obediência, que só foi alcançada por meio de um coração segundo o coração de Deus, que Deus disse na sua palavra no Salmo: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Achei a Davi com o santo óleo da unção ungir. Então, em Jeremias capítulo 3, versículo 15, Deus providencia líderes fiéis que sejam segundo o seu coração. Isto é, desde lá, os pais, patriarca, profeta, sacerdote, reis, juízes, apóstolos, pastores, mestres, tudo isto para cuidar da nação, para cuidar que a nação venha a ter um líder que seja um líder modelo, que seja guiado com um coração que tem amor, que seja segundo o coração do seu dono, que é Deus. Então, o marco de toda a história que estamos estudando na vida deste homem, do coração que tem o coração de Deus, Davi, é o arrependimento, conforme o Salmo 51. Então, marca a história de Davi e de todos os homens de Deus que serviram a Deus. Todas as pessoas que servem a Deus se arrependem. Por quê? Porque todos pecaram. Então, o primeiro passo para ter o coração segundo o coração de Deus é um coração quebrantado, que não se achou com o coração de Saul. Saul não teve este coração quebrantado. Então, no Salmo 51, vai mostrar que o pecado não pode ser coberto a ponto de não ser descobrido. Deus sempre vê o pecado. Não é o tempo que vai acabar com o pecado e apagar. Deus vê sempre o pecado. Então, pecado é um estado de morte, mesmo se não houver luto. Mesmo sem o luto, o homem que está no pecado está em morte. O pecado tornou-se na vida de Davi, quando Davi estava cara a cara, em zona de morte. Havia um grande perigo. Davi estava já produzindo um fruto que estava colhendo do seu pecado. Qual era esse fruto? A morte. A primeira morte que Davi alcançou, a morte espiritual. Davi se arrependeu aqui, no Salmo 51. Então ele bloqueia esta morte temporariamente, a morte física. Porque a lei de Deus requeriria a morte de Davi aqui, Uma vez que todos os homens morrem em Adão, que o julgamento que veio em Adão, a consequência do pecado foi a morte. E a morte veio a todos os homens. A Bíblia diz que não foi o pecado, foi a morte. Passou a todos os homens. Por isso que até aqueles que não pecaram também passaram pela morte, inclusive Jesus. As pessoas abortivas, bebês. Então, que não pecaram segundo a semelhança de Adão. Esses também passaram pela morte, porque a morte era um juízo. Então, Davi, ao pecar, morre espiritualmente. Depois, se ele não se arrepende, ele passaria pela morte física e entraria na morte eterna, que esta aqui é irreversível. Não tinha como mais conseguir ser um homem segundo o coração de Deus. Enquanto os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, como Paulo diz, eles podem reverter isto quando vão a Cristo. Porque aquele jovem que saiu do convívio dos seus pais, o pródigo, quando ele voltou, o pai disse, esse estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então tem como reverter a morte espiritual, porque estando vivo está morto.
Porque Cristo na cruz reverte essa situação. Até mesmo a morte física. Quando nós cremos em Cristo, mesmo que morra, viverá novamente. Então, é uma bênção a graça e a misericórdia de Deus na revenção desses juízos adquiridos por causa do pecado. Então, Davi se arrepende, recebe a misericórdia de Deus, que o livra da morte eterna. Então, a recompensa de Paulo é a recomendação que Paulo usa nas cartas é que você não dê brecha para o pecado. Isto é, preencha os espaços com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Isto é, Deus espera que não haja um espaço, uma brecha para o pecado nos dominar. Glória a Deus. Assim como Jesus não ficou no Hades, todos aqueles que se arrependem, que reconhecem Jesus como seu Salvador, eles também não ficarão no Hades. Na verdade, no tempo de Davi, que quando ele disse, não deixará a minha alma no Hades, era profético. Tanto para Jesus, como também para aqueles que creram em Jesus. Oh, meu amado irmão, isto é uma bênção que Deus está fazendo e fez na história da raça humana. Glória a Deus. O que nós observamos é o seguinte. A leitura bíblica em classe, que vai contar da história quando os reis estavam em guerra. Era tempo de guerra. Todos vão ter que ir para a guerra. Só que Davi não vai para a guerra. A Bíblia mostra que Davi estava dormindo e acordou tarde, mas muito tarde. O que é isso, irmãos? Quando nós não estamos guerreando, sempre haverá uma busca de prazer. Por isso que a batalha é espiritual, porque é contra a guerra dos prazeres. Então, quando nós estamos em batalha, esta batalha nos obriga a guerrear. Não é para estar deitado. Não é para buscar as coisas infrutíferas das trevas. Não é para estar banqueteando na primavera. Temos que procurar guerrear. É tempo de guerra. Reis e sacerdotes de Deus. Nós não podemos omitir esta missão que Jesus nos deu. Nós não podemos omitir. Porque Davi, quando passou por esta batalha espiritual, porque ao acordar-se tarde, veja aí os erros de Davi. Ele era casado, mas não estava com a companheira do lado. Como é que a pessoa se acorda? E cadê a companheira, meus irmãos? Cadê esta companheira que não está na sua companhia? Então, era um terraço. A tentação não está nem aí. Ela quer derrubar. E não importa se é terraço ou palácio. Ela quer que o homem que está lá em cima esteja lá embaixo. O que a gente percebe, lá embaixo sempre haverá algo ou alguém que é atraente. Por causa da beleza. Assim era Batseba, que atraiu por sua beleza os olhares do rei. E outra coisa mais, viu? A Bíblia diz que ela também foi até ele. O rei deu a ordem, mas está claro que houve parte dela sem nenhum recuo. Ela foi. O que a Bíblia vai mostrar? Que ela sabia exatamente que o seu marido estava na guerra. E que lá em cima era o quarto do rei. E que o rei passeava exatamente no terraço. E que o rei tinha uma fraqueza. Como muitos hoje têm essa fraqueza. O rei, como muitos hoje, são viciados na parte íntima.
Estas pessoas que são viciadas em sexo, elas pagarão um alto preço. Não tem como. Vai vir circunstâncias e vai vir consequências que não pode ser apagada. Não vai dar para apagar o crescimento de uma gestação em formação. Estará visível aos olhos de todos que ela vai estar grávida. Então, a mulher concebeu e não era sua mulher, não era a mulher de Davi. Então, como vai apagar essa história, irmão? Davi não foi para a guerra. Veja aí os passos. Dormiu até tarde. Deu ordem e procurou saber quem era aquela mulher. A mulher veio e deitou com ele. Questão de 5, 6, 7 segundos, coabitou e teve ela um filho. O pecado é assim. Muito rápido. É claro que vem de uma trajetória, mas a consumação são segundos. O ápice são segundos. O chamado de Urias, que estava em guerra, o rei vai ter que inventar várias coisas para despistar, mas será de forma hipócrita as perguntas do rei com respeito a Urias e à guerra e ao povo. Como é que vai todo mundo? Como é que vai a guerra? Como é que vai Joabe? Irmãos, são pessoas que não têm mais como falar claramente. O pecado já o cegou, de tal forma que aquele que matava os cegos estava cego espiritualmente. Então, vocês observam que as perguntas que o rei Davi fez a Joabe não tinha nenhum propósito, a não ser para levar Joabe à morte. Isto é, Urias, melhor. Com isso, as perguntas eram todas com outros propósitos. Então, quando Davi diz assim, Urias, vai lavar os pés, Urias, era um provérbio lavar os pés, que significa ir até a fonte, isto é, ir até a mulher. Cantares 5:1. É o mesmo que beber a água da cisterna. Provérbios 5:16. 5:15, melhor. Urias decidiu não ir, ficar com os soldados. Nós estamos em guerra, vamos ficar em guerra. O que é isto? Ele dormiu junto com os soldados no acampamento. Urias era um servo fiel. Por quê? Porque o coração de Urias, sabendo que estava em guerra, não poderia estar no quarto. Assim são todos aqueles que lutam contra o pecado. Ok? De uma forma espiritual. Nós não podemos estar em prazeres. Temos que guerrear, porque a nossa guerra é contra Satanás, contra os demônios, contra os principados. É isto que o texto está nos levando. Nós não temos que perder a batalha por causa de prazeres deste mundo. Big Brother, Fazenda, tudo que vai ao deleite espiritual. Melhor, o deleite carnal. Tudo aquilo que a gente consome maior parte do nosso tempo é onde está o nosso coração. O que nós estamos fazendo? Estamos assistindo TV demais? Estamos na rede social demais? Estamos procurando trabalhar demais? Tudo que a gente faz demais é o nosso ídolo, é a nossa caída. Deus tem regra, Deus tem padrão, Deus tem lei. Glória a Deus. O homem precisa ser segundo o coração de Deus. Enquanto Urias, dentro do palácio, lá no terrasco, Davi o embriaga. Mas mesmo embriagado, o homem ainda é fiel. Ele não vai se deitar, lavar os pés com a mulher. Então Urias, embriagado, aí ele ainda continua no acampamento. Ele sabe que é período de guerra e não de prazeres. Urias é tão fiel, de tal forma que o rei
assina um atestado de óbito e fecha a carta e o entrega na sua mão. E ele leva o seu atestado de óbito e entrega nas mãos de Urias, sem o saber. Fidelidade. Urias vai morrer, segundo a ordem do rei Davi. Põe ele sozinho lá na frente de homens valentes, guerreiros fortes. Davi sabia que o seu soldado, Urias, o heteu, não morria com facilidade. Não era fácil matar Urias. Ele tinha que estar só. Os homens que fossem guerrear tinham que ser valentes. Então era imbatível o Urias, o capitão. A gente percebe, meus irmãos, que Urias vai morrer. Mas vai morrer por causa da brecha. Veja o texto. Os homens vieram guerrear, mas vieram por uma brecha. Urias não teve sorte, porque ele passou por duas brechas. A brecha lá atrás, da questão em que sua esposa o traiu. E agora os inimigos passam por uma brecha. E ele vai morrer. Urias vai morrer sem bisbilhotar a carta. Sem bisbilhotar a carta. Muito que bisbilhota a carta morre antes. Procurando saber o que é senha, cartão. Aquelas pessoas que abrem a arca para ver o que é que tem dentro, vai morrer. O bisbilhoteiro morre. Então, Urias será pego por duas brechas. O primeiro envolvimento da sua mulher. O segundo é que os homens vão sair da cidade pela uma brecha e vai lutar contra Joabe e alguns do povo e vai matar, inclusive, Urias. As brechas são sempre perigosas. Brecha que não se pode olhar, que não se pode ver, é sempre perigosa. Surpreende. Algo que é proibido, cai fora. Urias morreu, mas não foi fácil matar Urias. Urias era um grande guerreiro do exército de Davi. Quando Davi soube o que aconteceu com a guerra e da notícia, quando veio o mensageiro, ele mandou dizer a Joabe, é assim mesmo, a espada tanto corta para lá, como devora para lá, também devora para o nosso lado. Então, ela age de forma diferente. A espada mata os de lá e mata os de cá. Com isso, o que aconteceu com Urias, que a espada veio e o matou, dentro da consciência do rei Davi, que Davi colocou realmente Urias para ser morto, e realmente aconteceu que Urias foi morto de tal forma que a espada veio e o matou, isto é, de uma maneira. O que vai acontecer? Profeticamente, a voz do rei vai vir sobre ele, porque a espada vai vir cortar de outra maneira sobre a sua vida. Mas essa espada seria de acordo com a maneira de Deus. Tudo que a gente fala, Deus, ele julga as nossas palavras. E ele julgou o rei Davi de outra maneira. Porque a espada vai vir contra Davi de outra maneira. Será a maneira de Deus. Então Davi estava profetizando contra si mesmo. A mulher que também peca no ato de adultério, também sabe dissimular o seu pecado. Terrível. Dissimulação de um lado, dissimulação do outro, hipocrisia do homem, hipocrisia da mulher, dos adúlteros, o Davi lá tentando fazer tudo para esconder, a mulher também chorando. Meu esposo, luto, hipocrisia, dissimulação. Isso acontece muito hoje em dia, viu? O pedido de Davi para colocar Urias na frente, para ficar sozinho.
Depois de várias tentativas, vai lavar os pés, menino. Forma poética você vê o que é lavar os pés, né? Lá no caso de Ruth também, com Boaz, é lavar os pés. Ficar nua, despir das suas vestes. É o mesmo que o choro de uma mulher. Isto é, o que Davi fez para matar Urias, a sua dissimulação, é o mesmo que a mulher fez quando chorou, quando soube da morte do seu esposo Urias. Aquele choro de luto, dissimulação. Assim como Davi colocou Urias na frente da batalha, agora é a vez de Deus. Vou colocar este homem na frente da batalha renhida. Isto é, Davi estava na zona de morte. Vai colher o fruto do seu pecado. Nada vai encobrir, nem o tempo. A recomendação de Salmo 117, verso 37, é que todos devem apartar-se da iniquidade. Os olhos têm que apartar das coisas fúteis. Por exemplo, as coisas de Belial. Quais são? Pornografia, bestialidade, terror. Essas questões de filme de terror, meu irmão, sai fora. Sai fora, procure agradar a Deus. Não perde tempo com este mundo, não. Nós temos que avançar para que a gente não venha cumprir a concupiscência carnal. Quando a gente não avança, a gente perde a batalha. É isso que Satanás quer fazer, que a gente fique no meio da história, assim como os filhos de Israel ficaram mortos no deserto e não avançaram, entrando na terra prometida. Nós estamos avançando para o céu. Nós não podemos ficar caídos no deserto. Temos que olhar para o céu, para o alvo de onde vem a salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6 e 23. A morte é o juízo, a sentença de Deus sobre o pecado e sobre todos os pecadores que conduzirão à morte. Davi tinha que enfrentar a justiça de Deus. Isto depois da lei. Já que Davi ia morrer como todos os homens, mas tinha uma lei agora. Ele vai enfrentar a lei de Deus. Mas antes da lei, ele ia morrer claramente, naturalmente, como todos os outros homens morrem. Alguns com 110, 120, 80, 90, às vezes demora mais. Mas morrem sempre. Mas depois da lei, não esperaria o tempo para morrer. Morreria imediatamente. A lei veio sentenciá-lo, o adúltero, à morte. Davi sofria as duas penas. A primeira lá de Adão, que todos sofrem. Agora a pena da lei. Adão levou sobre si a condenação que passou a toda a sua descendência. Todos morrem em Adão. Se não fosse Jesus, estávamos perdidos. Mas por causa de Jesus, nós somos salvos nele, o segundo Adão. Então, se nós não se arrepender, estaremos em desobediência e a força do pecado e a maldição da lei virá contra nós. Só Deus sabe prover a graça quando todos estão encerrados na mesma condição de pecador. O único meio de libertação para com todos os homens é um só. A graça, o dom gratuito, o favor de Deus, mediante Jesus. Mesmo que todos sejam pecadores. Então, a questão não é porque somos pecadores, mas é porque a gente não reconhece Jesus como nosso Salvador. Porque, assim, por ser pecador, nenhum homem seria salvo. Mas somos salvos porque Jesus é o nosso Salvador. Ou seja, a condenação que veio ao mundo era para os pecadores. Mas ninguém será condenado por ser pecador, por causa do meio que Jesus deu para nos salvar. Conforme este segundo meio de Deus, ou seja, este único meio de Deus para nos salvar, ao rejeitar esse meio,
continuamos ainda pecadores e condenados por rejeitar o Salvador. Então, essa chance que, se perder, continua no estado perdido de pecador. Então, meus irmãos, nós temos a continuação desta aula. 991, 28, 12 e 60. Nós falamos na aula extra sobre o Salmo 51 e ampliamos o conhecimento da aula na continuação. Então, este é o nosso zap, que será enviado as aulas extras para o seu zap, ok? Estude conosco, é uma bênção. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula, se Deus quiser, com muita gratidão a Deus.